como que nós, docentes, podemos quebrar essa barreira também, né? Ficar mais aberto a isso, mudar a nossa forma de dar aula, de conversar com os alunos, né? Porque a inteligência artificial, eu entendo que ela vem nos ajudar, que ela está a nosso favor, né? A gente tem que entender isso melhor nessa passagem para que a gente possa contribuir. O papel do professor também vem mudando. E é isso um choque para muitos que, às vezes, resiste à mudança. Uhum. Ainda ontem eu falava com alguns alunos. Imagina, ser professor já não é fácil por natureza. Depois você tem que ser professor e atualizar de tempos em tempos, porque o conteúdo vai mudando. Uhum. Agora, você imagina ser professor numa disciplina de IA que muda a cada segundo, a cada minuto. Uhum. Então, o meu papel como professor deixa de ser conteudista. Sim. Meu papel como professor passa a ser de tutor. Eu acabo sendo o curador. Um dinamizador de situações, de aprendizagem. De trazer contextos, de mostrar exemplos, de trazer as dúvidas, colocar na sala de aula. Se eu tentar ser conteudista, eu não vou saber exatamente o que aconteceu semana passada, com todos os detalhes. Uhum. Eu não vou conseguir acompanhar todas as semanas, passo a passo, o desenvolvimento da IA. Então, é mais por necessidade também, mas por entender que este é o caminho. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Ser mais tutores do processo do que conteudistas do processo. Sim. O conteúdo é super importante e relevante, especialmente em algumas faixas etárias, em algumas bases curriculares. Agora, temos que entender que o papel que os alunos estão precisando hoje de nós, especialmente essas novas gerações, é muito mais de tutoria. Sim. É muito mais de soft skills. É muito mais de comportamento do que de conteúdo. Certo. Isso não existe curso para professor disso, né? Infelizmente não. Isso é uma vivência, uma consciência, né? E muitos professores, têm um certo medo da inteligência artificial, né, professor? Recentemente, o governo de São Paulo anunciou o uso da inteligência artificial na produção de material, no auxílio dos professores para isso, né? E causou uma polêmica danada, né? Até hoje tem essa polêmica lá. E às vezes, por eu ser da área também, me questiona, né, se a inteligência artificial vai substituir o professor. Uhum. Eu até teria essa resposta, mas acho que a do senhor é melhor. Tá bom. Esses dias eu lembrei que nos anos 60, se não me engano, se não me falha a memória, alguns professores americanos fizeram protestos contra a calculadora. Nós tínhamos uma ferramenta em sala de aula que, segundo eles, traria muito mais prejuízo de aprendizagem do que ganhos de aprendizagem. Uhum. Passa-se de 60 para 2023, a gente sabe que viver sem calculadora hoje é impossível. Sim. Isso está no celular, passou esses anos todos sendo muito bem utilizado no comércio e assim por diante. Então, o ponto é errado usar calculadora no ensino? A resposta é depende. Uhum. Em que momento você está introduzindo a calculadora no ensino? Para qual faixa etária? Para qual conteúdo prévio? Para qual conteúdo posterior ao uso da calculadora? Em que momento metodológico se você coloca a calculadora para validar, ou para ensinar, ou para não pensar? Sim. Não é? Não. Então, quando você vai ensinar lógica matemática, evidentemente você tem que tirar a calculadora do processo. Né? Quando você vai pensar pensamento matemático, pensamento lógico matemático, você tem que evitar a calculadora do processo, porque a pessoa tem que desenvolver o pensamento matemático. Entendi. Né? Agora, uma vez que ela sabe, que ela domina o pensamento e ela precisa otimizar, acelerar, aumentar a produtividade do que ela faz, por que não usar um HP? Por que não usar uma calculadora? Perfeito. Mas veja, ela consegue ter o aprendizado do desenvolvimento matemático, pensamento matemático. Sim. Agora, a mesma coisa com a IA. Uhum. Se a gente colocar a IA para substituir o pensamento e o aprendizado, tá errado. Tá errado. Agora, se eu desenvolver o pensamento, por exemplo, de escrita, de redação, de lógica nessas crianças e posteriormente usar a IA para ser uma espécie de tutor no processo, para usar a IA para ser um validador do que ele fez, ou usar ele para ser um analista do que a IA fez, você está, na verdade, usando a ferramenta de forma positiva. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente não pode fazer julgamento de valor de ferramenta. Ferramenta não é boa ou ruim. O que é bom ou ruim é o uso da ferramenta. Sim. Eu dou sempre o exemplo da faca. Você pode pegar a faca e cortar um alimento, que é um uso excelente, positivo para a faca. Você pode pegar a faca e matar alguém. A culpa é da faca? A tecnologia que é o problema? Não é. É o uso da tecnologia. Então, a IA é igual à calculadora, é igual à faca, é igual a qualquer outra tecnologia que surgiu e vai surgir. A gente tem que saber como utilizá-la. Aí entra a ética, aí entra a moral, aí entra outros fatores que podem permear essa discussão nossa. Mas o fato é,
não se pode julgar a IA. Então, assim, regulação, por exemplo, de IA. Se começar a regular a IA e começar pela palavra, a tecnologia ou o método tal não pode ser... Tá errado. Aham. Porque o método tal pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Sim. Então você tem que regular a aplicação, o efeito, a causa, né? A consequência, perdão, não o método que está sendo utilizado para aquela solução. Então, talvez poderíamos concluir que o professor sempre vai estar sendo esse tutor, esse dinamizador, né? E usando a inteligência artificial como subsídio, como ferramenta para ele trabalhar com isso. Seria isso, Perfeito. né? E aí eu vou responder a pergunta. A IA vai substituir o professor? Qual tarefa? Nós temos que perguntar, qual tarefa? Exatamente. A tarefa de repassar conteúdo, isso o Google já vem fazendo há um tempo, e depois a IA vai explicar melhor com cada referência que está lá. Essa tarefa de conteudista talvez fica menos para o professor. Sim. Agora, a tarefa de tutor, a tarefa de conselheiro, a tarefa de curador do conteúdo, a tarefa de organizador, por isso tem currículo. Sim. Porque senão todo mundo poderia pegar cálculo 3 sem pegar cálculo 1. Né? Porque existe uma curadoria no processo, uma lógica para aprender aquilo. Então, toda essa trilha de aprendizado, né, o que a gente chama de design de currículo, ela tem que ser feita por alguém que tem experiência para fazer. Sim. E conduzir. E detalhe importante, a gente está falando muito de educação 5.0, que é aquela educação customizada.